e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Reverão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus o alumia, e reinarão para todo sempre. E disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras, que o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve irão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E, havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Que o Espírito e a esposa dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome da água da vida, de graça da água da vida, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o Senhor Jesus.
Aqui, amados irmãos e irmãs, este capítulo que acabamos de ler fala do rio puro da água da vida. Claro, como cristão, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Nós sabemos que traduzido Apocalipse significa revelação. E dentro desses 22 capítulos que compõem este livro, tem várias revelações, como diversas visões também que Deus deu ao seu servo, o apóstolo João. O apóstolo João, irmãos, ele estava detido, preso numa ilha, por nome de Ilha de Patmos. Só que ele estava preso, não é que ele tinha cometido alguma coisa, algum crime, alguma desordem. Ele estava preso por conta da perseguição, as coisas que aconteciam naquele tempo. Eles perseguiam os cristãos. Então, como a igreja de Cristo estava grandemente perseguida, eles acabaram prendendo o apóstolo João também. Enxergaram ele como uma pessoa de alta periculosidade, irmãos, porque essa ilha de Patmos, ali, este lugar onde ficava preso as pessoas, é considerado como se hoje fosse um presídio de segurança máxima. E a pessoa que ficava ali, ela ficava isolada. Irmãos, na verdade, no princípio, João não entendeu. Ele sabia que ele estava ali preso por conta da perseguição ao Evangelho, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nunca passava na mente dele que, através daquela situação, o Senhor ia, num momento, visitá-lo naquele lugar, naquela prisão, e revelar tudo isso que revelou para ele. Muitas vezes nós passamos por processos e sabemos que nós estamos passando por determinados processos, por nós sermos filhos de Deus. Há muita diferença, irmãos. Às vezes as pessoas falam, todos são filhos de Deus. Não é assim. Nós somos filhos de Deus pelo Espírito de adoção. O Senhor Jesus, ele falou assim para os fariseus: vosso pai não é Deus, vós tendes por pai o diabo. Então, não pode considerar, o Senhor não considerou eles como filho de Deus. E aqueles que alcançam este privilégio de ser filho de Deus é através do Espírito de adoção. E por este fato, irmãos, que nós somos filhos de Deus, nós também, o Senhor tem colocado-nos nesta alta e soberana vocação. Nós também que estamos aqui, temos a convicção que ninguém tira dos nossos corações. Os nossos nomes estão escritos nos céus, no livro da vida. E se nós formos fiéis, nós seremos os futuros habitantes do reino da glória de Deus. Irmãos, e por conta disso, muitas coisas acontecem na nossa vida. Vem muitas perseguições. Aqui na nossa nação, em outras nações, isto já existe, se torna cada vez mais, irmãos, repetitivo. Mas aqui na nossa nação, por enquanto, a perseguição não é física. A perseguição ela é mais espiritual. Mas naquele tempo, além da perseguição espiritual, eles tinham bastante perseguição física. E nós sofremos, irmãos, essas perseguições, porque o inimigo ele faz de tudo para calar o povo de Deus,
desvirtuar o povo de Deus, para desencorajar este povo. E também ele luta de todas as formas para nos acovardarmos, para que nós nos tornarmos covardes, desistamos. E, irmãos, nós também, muitos acabam entregando, como se fala no termo, entregando os pontos. Então essa luta vai ser constante. Quantos entraram aqui nesta noite, passando por processos dificílimos, muitas vezes não entendendo o porquê daquilo que está passando? Terminou um ano, entrou um outro ano, mas veio de um ano cheio de complicações, cheio de problemas, cheio de dificuldades. Alguns colecionaram também insucessos e tantas outras coisas. E entrou aqui e muitas vezes não sabe, fala: Senhor, por que está acontecendo tudo isso? Porque vem de todos os lados esses ataques, essas opressões, e eu preciso que o Senhor me dê um alento. Mas o Senhor manda te falar: tudo que a igreja está passando é passível. E também o Senhor está enxergando tudo, que é passível aos olhos de Deus. E tudo isso que tu estás passando tem um sentido. A Irmandade sabe que alguns passam por processos na vida sem sentido nenhum. Mas o Senhor manda falar: tudo aquilo que tu estás passando e a igreja está passando tem um propósito, tem um sentido, tem um significado. E João, o Senhor, ele queria mostrar para eles, se usar dele, porque se, irmãos, o Senhor não mostra tudo o que está aqui, nesses 22 capítulos, muitas coisas nós não saberíamos, nós seríamos ignorantes. Hoje nós temos noção que o nosso Mestre está à destra do nosso Criador como intercessor. Nós temos noção que ele é um ser cujo rosto resplandece como o sol, os olhos dele são como duas tochas de fogo, os seus cabelos são brancos como a neve, os seus pés são da cor de cobre, de latão açacalado, e também a sua voz é como se fosse como um ruído de muitas águas. Então nós sabemos disso através daquilo que Deus mostrou para João. E as ruas da cidade lá, onde está destinado para este povo, ruas de ouro puro. Também as portas da cidade são de pedra preciosa, cada uma é uma pedra. E quantas outras coisas, irmãos, que por mais que nós nos esforçássemos, nós nunca teríamos na nossa mente como realmente é o lugar para onde o Senhor está predestinando de nós irmos. E nós não vamos passar lá, ficar um momento e depois ir para outro lugar. Nós viveremos lá eternamente. Nós vamos viver eternamente com o Senhor Jesus. Nós teremos o privilégio de vermos a face de Deus como ela é. Porque para nós é um enigma. O Senhor Jesus nós sabemos, porque está escrito aqui em 1 de Apocalipse. Mas nunca ninguém descreveu Deus. Porque o próprio João, ele não viu Deus nesta revelação. Ele não viu Deus e ele também por isso não descreveu. Mas nós teremos o privilégio de ver a face de Deus. Irmãos, hoje existem milhares e milhares de anjos, todos anjos feitos por Deus. Os anjos também, embora, irmãos, eles vivam
num ambiente celestial, mas muitos vêm na terra nos socorrer. Mas até hoje os anjos são sujeitos a tentações. Não é porque são anjos que eles não estão sujeitos à tentação. Ninguém tentou o diabo, irmãos. Não tinha um outro ser que tentou o diabo. Ele mesmo, porque toda criatura de Deus que são feitas, que são racionais, porque criaturas de Deus racionais são os homens e são os anjos. Não existe outros tipos de criaturas racionais, a não ser os homens, e também homens, o ser humano e os anjos. E todas as criaturas de Deus racionais, ela tem dentro de si, irmãos, o livre-arbítrio. Ela está sujeita, embora feita por Deus, mas ela está sujeita a passar na sua mente alguns pensamentos que podem não ser bons. Isso Deus permite na criatura. Mas toda criatura de Deus, ela tem consigo condições e também capacidade para entender aquilo que é bom e aquilo que não é bom. E uma vez identificando aquilo que não é bom, a criação de Deus, aqueles que são racionais, eles têm capacidade de, uma vez identificando aquilo que não é bom, eles frearem, eles não darem vazão para que aquilo que não é bom, ele se manifeste ou haja progresso na nossa vida. Mas o aniversário está escrito que no seu interior se encheu de violência. E ele não precisava disso, porque ele era um ser formoso, com certeza, pelo lugar que ele ocupava, por tudo que Deus colocou nas suas mãos, e pela cobertura que Deus, se nós vemos aqui, irmãos, a sua cobertura era tudo de pedras preciosas. O lugar que Deus colocou ele, andando nas pedras afogueadas, ele não, com certeza, embora não está escrito, ele era extremamente admirado, até pela família celestial, pelos outros anjos. Eles viam o Senhor também, o Senhor o amava grandemente, e ele era cheio de inteligência e cheio de formosura também, e era muito próspero. Por conta da sua inteligência, ele prosperava e ele era grandemente admirado. E por causa dessa admiração, ele se tornou também alguém influente lá no reino dos céus. E a sua influência, como o seu interior foi cheio de violência, ele começou a influenciar os anjos para o mal, causar uma divisão nos céus. E os céus, por um bom período de tempo, irmãos, viveu ali sob o efeito de divisão. Claro, não está escrito, mas nós conhecemos como Deus ele age como pecador e como aqueles que estão indo para a desobediência. Deus não larga a pessoa, antes Deus aconselha, e claro que ele deve ter sido aconselhado, claro que Deus deve ter dialogado com ele, e os próprios outros anjos, com certeza, tentou desestimular ele daquele seu empenho, mas ele foi tomado de soberba, de arrogância. Deus que guarde o seu povo da soberba, Deus que guarde o seu povo da arrogância. Irmãos, o Senhor Jesus, quando ele veio na terra, e quando a sua maternidade, o que foi? Foi um estábulo. Ele tinha tudo para nascer num palácio, um dos melhores lugares, e ali, irmãos, ter as melhores parteiras ali assistindo o seu nascimento. Bendito é o Senhor. Mas o Senhor, ele não faz assim. Ele pega as coisas que são ou que não são para confundir as que são. O Evangelho, ele é loucura para muitos. Então, o Senhor, ele está na humildade. O Senhor, ele atenta para um coração quebrantado. Glória ao nome santo do Senhor.
mas ele foi tomado de soberba e o seu interior se encheu de violência. Ele não se contentou em ser honrado e ser também admirado, porque ele via que acima dele tinha um ser supremo, que é o nosso Deus, que tinha um trono, que ele era honrado sobre tudo e sobre todos também, e ele queria se assentar no trono de Deus. Bendito é o Senhor. Mas chegou o momento do Senhor, ele deu, irmãos, um ultimato, e quando aquele ultimato foi dado, e vendo que era irreversível a opinião, era irreversível o desejo, o propósito deles. Quantos de nós somos aconselhados e muitas vezes nós carregamos em nós propósitos, naturezas que nós não queremos abrir mão, e o Senhor manda os conselhos, mas a pessoa fica com aquela opinião irreversível, ela não abre mão. Eu sou assim, ninguém me muda, e não precisa de tudo isso, e eu sou assim mesmo, e vai caminhando segundo o que ela acha. Ela não deixa se nortear pela palavra. Bendito é o Senhor, porque se ela se deixar nortear pela palavra, ela sabe que a palavra, quando começa a trabalhar, ela começa também a conflitar com algumas coisas na sua vida. A pessoa tem dificuldade para se renunciar. Glória ao nome santo do Senhor. Mas bem-aventurado é aqueles que abrem mão dos seus propósitos, daquilo que tem. Muitas vezes eu gosto disso, eu me sinto bem assim. Se eu proceder de outra forma, eu vou ter uma vida monótona. Se eu proceder de outra forma, eu vou cair numa tristeza. Não é assim, irmãos, que aqueles que se entregam ao Senhor não perecem, não caem em tristeza, não caem em depressão também. Glória ao nome santo. Mas como existem pessoas depressivas, tudo tem um motivo, e o Senhor manda falar neste momento. Se tu creres até o final desta palavra e deste culto também, Deus vai tirar essa tristeza que está enraizada no teu coração, e o Senhor vai mandar alegria na tua vida. Deus vai dar alegria no teu viver aqui nesta terra. Aleluia, irmandade. O Senhor mostra claramente que alguém depressivo que entrou aqui nesta noite, o Senhor vai te curar pela eficácia da sua palavra. O inimigo está querendo trazer tristeza no povo, tirar a alegria do povo, mas o Senhor, hoje, Ele manda te falar: todo este processo na tua vida é por uma boa causa. O Senhor está te estruturando, vem vindo um movimento de Deus no meio do seu povo, e é um movimento espiritual, e o Senhor, através deste movimento, Ele vai também trazer uma boa dispensação na terra, porque o Senhor está vendo tudo, irmãos. O Senhor está vendo crescer o pecado, crescer com abundância aquilo que é mal, as imoralidades, as perversidades, as mentiras, as corrupções. O Senhor está vendo aquilo que já existe, aquilo que está sendo tramado, aquilo que está sendo concebido lá no profundo das trevas, e o Senhor está vendo tudo, e o Senhor, Ele não fica inerte, porque está escrito que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, Senhor, enquanto o pecado cresce lá fora, o Senhor congrega, reúne o seu povo, congrega o seu povo. O Senhor coloca desejo no povo. A Irmandade pode até não perceber, mas Deus vem fazendo uma obra bonita no meio do seu povo. Tem muitos que estão se conscientizando que certas bagagens não podem carregar na sua vida e estão abrindo mão dos seus propósitos. Muitos que estavam com coisas antigas na sua vida abriram mão, hoje vivem novidade de vida, abriram mão por causa da palavra que converteu, que convenceu, que fez aceitar. Teve pessoas que tirou da sua vida coisas que
desde a tenridade carregava e tinha aquilo como precioso, mas abriu mão. Outro dia nós escutamos aqui, irmãos, no final do ano, uma irmã muito bem de situação. Todo ano ela fazia reunião com a família e comemorava o Natal. Aí o Senhor veio com as explicações aqui nas listas de batismo também, e aquilo caiu no seu coração. Ela saiu aqui de dentro desta casa de oração, e quando ela estava com uma outra irmã no carro, a irmã falou: olha, amiga, acho que esse conselho foi para você. Ela falou: então confirmou que foi para mim mesmo. E do dentro do carro ela já foi ligando para a família, para ela desfazer tudo aquilo que estava preparado para o dia 25, que ela fazia todo ano, mas a palavra ela caiu no coração daquela filha de Deus. E quantos estão aqui, é que muitos não percebem, mas quanto a palavra de Deus está fazendo efeito. Bendito é o Senhor, trabalhando, conscientizando. Muitos ficam olhando tantos defeitos, mas no tempo de Elias era assim. Ele desanimou, ele falou: eu vou embora, é só perseguição, eu não quero mais saber, eu quero é a morte, é só perseguição, é só luta. Mas o anjo falou: não, Elias, ainda tem 7.000 que não se prostraram, são 7.000 que ainda não foram e não se prostraram. Bendito é o Senhor perante Baal. Tem muita coisa boa ainda no meio deste povo, tem muita virtude, tem muitos dons sublimes que começaram a se manifestar e por um período acabou se aquietando, mas o Senhor vai fazer voltar, manifestar e desenvolver dentro do seu filho, da sua filha. Deus vai fazer desenvolver muitas coisas dentro de nós ainda. A irmandade não temas, continua buscando, continua congregando. Eu gosto de às vezes pegar o carro e congregar longe. Eu viajo e atravesso tantos quilômetros para ir visitar uma congregação. Continua fazendo isso, continua, aleluia, congregando, continua fazendo aquilo que Deus vai nos ensaios locais, nos ensaios regionais, aonde tiver um ajuntamento, vai no ajuntamento, sentiu de ajudar lá no batismo, a tocar, a ajudar na comunhão, vai. Bendito seja o Senhor, porque o Senhor vai neste ano de 2026 fazer desenvolver muita coisa que está em nós. Muita coisa vai evoluir. Está escrito aqui: o que é sujo, suje-se mais ainda. Bendito é o Senhor, mas aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Deixa quem quiser se sujar, que se suje mais ainda. Mas aqueles que estão aqui e querem se santificar, aproveita esta noite na comunhão, porque o Senhor ele vai capacitar a todos nós que estamos aqui, para que nós venhamos ter condições de nos santificarmos. Haja santidade no teu pensamento, haja santidade nos teus olhos, haja santidade nos teus propósitos. A língua deste povo é para ser a saúde das nações. Haja saúde agora na tua língua. Quando tu for conversar, que a tua língua seja saudável. Quando tu for aconselhar o teu filho, a tua filha, que haja saúde na tua língua. A língua deste povo é a saúde das nações. Seja abençoada a tua mente, os teus olhos, a tua língua, as tuas mãos, até os teus pés também. Põe os teus pés que o Senhor pisa contigo. Coloca as tuas mãos que o Senhor prospera também. Receba aí agora a virtude que vem de Deus, porque por esta virtude, se ela te envolver, Deus vai destravar tudo aquilo que está travado e vai fazer funcionar aquilo que precisa funcionar na tua vida. Sinta agora, se um pouquinho de comunhão te tomar até o fim deste culto,
Santo, tu vais sentir funcionar alguma coisa de Deus que está aí amortecido. Ah, Senhor, eu nem pensava que eu tinha mais esta virtude, eu nem pensava que eu tinha mais esse dom, eu nem pensava que isto estava em mim. Deus vai nos surpreender, Deus vai surpreender este povo, porque o pecado está abundando, mas a graça vai superabundar. Glória ao nome santo do Senhor. Seja tomado de ânimo, seja tomado de propósitos dentro desta graça. Deus abençoa a tua vocação, haja benção na tua vocação celestial. Não seja uma pessoa em cima do muro, porque se pular o muro, uma cobra te morderá. Seja um crente decidido, assuma a tua identidade cristã, a tua identidade evangélica na terra. Eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha de Deus, eu não posso fazer isso, eu não posso ir ali, é lícito, mas não me convém. Bem, tem tantas coisas que são lícitas e não convém. Irmãos, olha este povo aqui, olha essas irmãs aqui, templos do Espírito Santo. É conveniente nós pegarmos este vaso de barro, onde que está aqui as riquezas de Deus, e nós pegarmos este vaso de barro, com todas as preciosidades que estão aqui dentro, inclusive o Espírito Santo que em nós habita e é sensível, e nós pegarmos este corpo, quase despirmos ele 100%, só não é 100% despido por algumas coisas, mas quase despirmos ele 100% e expormos nos lugares. É certo isso? Será que é certo um santo de Deus, uma santa de Deus, pegar esse templo do Espírito Santo e mostrar as tuas carnes, aleluia, sem limites? Oh, irmãos, está na hora de nós reagirmos, de nós assumirmos a nossa responsabilidade. Bendito é o Senhor. Hoje Deus quer te libertar das praias, das piscinas, dos clubes. O que está escrito aqui em Apocalipse? Eu sei que das tuas obras, mas cuidado, porque tu não és quente e nem frio. Frio é o morto, que ainda está no pecado e Deus pode usar de misericórdia, mas tu não és quente nem frio, tu és morno. E o morno eu vomitar-te-ei da minha boca, diz o Senhor. E Deus colocou nós aqui para pregar, não para buscar simpatia do povo com o ministério que Deus nos dá, com os dons que Deus dá a cada um de nós. Bendito é o Senhor, e a responsabilidade, buscar aqui simpatia. Nós temos que pregar, a trombeta, ela tem que ser dado o sonido certo, porque se o atalaia subir aqui e tocar uma trombeta de qualquer forma, que ninguém entende o que está falando, bendito o povo não se prepara para a guerra. Mas se o atalaia subir aqui e tocar a trombeta com o sonido certo, o povo se prepara. E quem não se preparar, nós nos livramos desta responsabilidade. Bendito é o Senhor. Então, a partir de hoje, aleluia, se tu és santa, seja mais santa ainda. Se tu és santo, seja mais santo ainda. Deus quer encher tu de um brilho, não um brilho terreno, mas de um brilho espiritual. Aleluia, receba, igreja, o brilho do rosto do Senhor Deus. Faça, está escrito aqui, Senhor Deus, faça resplandecer sobre nós o seu rosto. A igreja crê que nesta noite, o Senhor aqui neste culto, quer fazer o seu rosto resplandecer sobre cada um de nós que estamos aqui. Quando o rosto de Deus se resplandecer sobre a igreja, sobre cada um de nós que estamos aqui, e este povo sair daqui com o rosto de Deus resplandecendo,
resplandecendo na sua vida. O inimigo vai ficar perturbado lá fora, mas nós não estamos aqui, irmãos, para alegrar o nosso inimigo. Nós estamos aqui para alegrar quem nos salvou, quem nos colocou nesta alta e soberana vocação. Sinta o rosto de Deus agora resplandecendo na tua vida, no teu ser. Seja curado dessa moléstia espiritual, dessas deficiências, dessas fraquezas tão infantis que impedem Deus operar. Quantas vezes Deus aconselhou esse ser que foi lançado dos céus, mas não aceitou os conselhos de Deus? Quantas vezes Deus te aconselhou? Quantas vezes Deus mostrou para ti? Será que é pouco para ti estar aqui no meio deste povo, com a tua lâmpada acesa, com o teu nome escrito nos céus, no livro da vida? Será que é pouco para ti saber que se tu for fiel, o Senhor vai trazer a ti e a igreja para habitar nos céus? Será que é pouco para ti Deus guardar o teu filho, abençoar os frutos do teu ventre? Será que é pouco para ti conseguir dar glória a Deus e sentir que nasce no louvor uma ligação diferente, uma ligação fora da realidade humana? É pouco, igreja! Quer trocar a tua desobediência por uma obediência com Deus? Ah, se tu soubesses que a misericórdia de Deus, ela está aqui e ela está acenando para ti. Ah, se tu soubesses o que o Senhor traçou para fazer a partir desta palavra na tua vida. Ah, se tu soubesse os caminhos que Deus já destinou para ti, aonde tu vai pisar, o que vai sair da tua boca, o que vai sair de um abraço que você der em alguém, o que vai sair de uma caridade, de você matar a fome de alguém. Quantas obras Deus quer fazer, aleluia. Quando tu entrar num centro de detenção, o Senhor entra contigo. Quando tu entrar numa clínica de reabilitação, o Senhor entra contigo. Quando tu pegar um marmitex para curar, aleluia, ou para matar a fome de um sem-teto, o Senhor é contigo. Bendito é o nome santo do Senhor. Quando tu entrar numa firma que está falindo, o Senhor é contigo, porque Ele muda tudo. Deus tem muita coisa. Quer ser enviado, quer ser enviada, quer o dom de embaixador de Deus aqui na terra, quer ser um representante, uma representante do Todo-Poderoso aqui na terra. Está cheio de corrupção no mundo, está cheio de imoralidade no mundo. E esta palavra ela abençoa desde a criança que está em comunhão, o jovem e até o idoso. Seja tomado de santidade, tenha um namoro santo, tenha um casamento santo, tenha um leito santo. Mas é minha mulher. Mas antes de ser tua mulher, é minha serva, te diz o Senhor. Mas é meu esposo. Antes de ser teu esposo, é meu servo, diz o Senhor. Você aceita começar o ano limpando tudo que está na tua cabeça, tudo que está dentro da tua casa, tudo que está escondido dentro dos guarda-roupa que ninguém sabe, mas o Espírito Santo sabe. Tu aceita fazer uma limpeza?
Aceita Deus te dar força e abre o coração para Deus fazer uma varredura espiritual na tua vida. A igreja abre o coração agora, em nome do Senhor Jesus. Este ambiente está cercado. O Senhor faz uma varredura. O que não é de Deus está saindo da tua vida, do nosso meio. Mas receba agora. Receba, fica nessa comunhão, insista nessa comunhão, fica agora, porque está caindo coisa do céu. Deus já limpou a tua alma, Deus já limpou o teu coração. Dá glória a Deus. Teu inimigo não vai te reconhecer. Não é possível que ele. Não é possível que ela. Não é possível que a lâmpada dele se acendeu dessa forma. Que a lâmpada dela se acendeu dessa forma. Aquela mesma virtude que tomou o Senhor Jesus na tentação do deserto. E ele falou: vai-te, Satanás, porque somente ao teu Deus adorará e só a ele servirá. A igreja quer essa virtude agora. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. A igreja quer essa virtude agora. Vai cair alguma coisa da tua vida hoje. Vai cair alguma coisa da tua vida. Um trono maligno cai da tua família agora. Glória a Deus. Glória. É isso que Deus quer ver. Um povo decidido. Um povo decidido. Eu aceitei o Senhor Jesus. Como fala o hino, muitos por fé aceitaram Jesus. Eu aceitei e agora eu sou um servo de Deus e acabou. Eu sou uma serva de Deus e acabou. Queira o mundo me entender ou não, eu sou um cidadão do céu. Que comunhão santa, glória, esta igreja 100% está dentro do santuário de Deus. O ambiente aqui é celestial. Esta igreja 100% está dentro do santuário de Deus. Toca no Senhor. Toca no Senhor. É isso mesmo. É isso que Deus quer ver. Toca no Senhor. Glória, das mãos de Deus ninguém te tirará. Voltamos para a nossa casa. Alguém entrou aqui e falou: ih, perdi viagem. Olha, ninguém que entra dentro de uma casa de oração, num culto onde que está reunido o povo de Deus, seja quem for, um velhinho aqui, irmãos, já indo nos seus últimos dias, ninguém perde viagem. Deus vai te libertar dessa ignorância. Nunca mais tu vai falar perdi viagem, porque quem vai atrás de buscar o Senhor não perde viagem. Glória a Deus, glória a Jesus. Esta é a palavra, Deus seja louvado. Amém. Deus vai dar oração aqui na frente, unidos, agradecendo a Deus. Amém.